e os amigos queridos que têm servido aqui, pregando a palavra e louvando ao Senhor. Deus abençoe a cada um. Eu sou muito tímido e sinto, muitas vezes, sempre que vou ministrar, o peso de falar à igreja. Mas eu ouvi a voz de Deus ainda hoje, porque o Senhor está vivo. E Ele falou algo ao meu coração e eu quero compartilhar com você. Gênesis capítulo 49. A palavra de Deus diz, e eu quero ler o verso de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Então Jacó, chamando a seus filhos, disse a eles: Ajuntai-vos, e farei mostrar a vós o que vos sucederá no fim dos dias. Vou ler novamente. Então Jacó, chamando a seus filhos, disse a eles: Ajuntai-vos, e farei mostrar a vós o que vos sucederá no fim dos dias. Se você pode, eu queria que você, levantando a mão para o céu, diga comigo as palavras que eu vou pronunciar agora. Diga: ainda há futuro para minha casa. Diga: ainda há um futuro para minha família. Diga assim: o Senhor levará a minha casa a dias melhores. Você crê nessa palavra? Eu também creio. Olhe bem para cá. Nós estamos diante de um texto que aparece aqui um personagem muito especial. E esse personagem que aparece aqui, Deus reservou este capítulo da Bíblia para ele. Haja visto toda a trajetória desse personagem, a sua vida está ou ligada a alguém que fala, que compartilha, que cobra, que pressiona ele, ou está ligada ao fato dele estar se doando quase sempre em favor de alguém. Eu estou me referindo a Jacó. E quando eu falo de Jacó, eu estou vendo aqui um milagre acontecendo, porque Jacó está junto com seus filhos, ele está com a sua família reunida. Aqui só consta apenas a ausência de uma pessoa, que era a mulher que ele mais amava, Raquel. Porém, sua casa está reunida aqui. E Jacó chama a sua família para falar com a sua família de futuro. Ora, quando ele chama essa família para falar de futuro, ele não pode fazer isso sem considerar algumas coisas que ele viveu no passado. E se você olhar o livro do Gênesis, no capítulo 49, você vai perceber que na medida que Jacó fala com a sua família, e eu me refiro aqui aos filhos com quem ele fala, ele vai mencionando algumas coisas para alguns relacionadas ao passado. Por quê? Porque o passado da família de Jacó está tatuado ainda na mente dele. O passado da família de Jacó ainda está como que com imagens muito fortes, dirigindo, pesando, falando, cobrando, sentenciando ainda a sua família. E eu estou falando de um momento em que Jacó está com os pés no Egito, debaixo do cuidado de José. Porém, é impossível esquecermos que o contexto aqui é um contexto de provação, de privação e de fome sobre toda a terra. Você sabe bem que de Gênesis capítulo de número 41, o faraó resolveu sonhar. E tem gente que sonha arrumando problema para os outros. O faraó sonhou e todo mundo entrou na prova por causa do sonho dele. A Bíblia diz que a terra foi visitada por um período de fartura e também de escassez. Jacó, como não poderia deixar de ser, junto com a sua casa, é atingido pela força de tudo isso. É claro que Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, porque Deus jamais deixaria
que a vida de alguém que tem promessa dele, ela seja pega de surpresa por circunstâncias adversas. Não, Deus sabia que ele tinha um propósito específico, especial, com a vida de Jacó e com a sua casa, e ele não permite que essa situação chegue sem que Jacó, no mínimo, se perceba com a estrutura necessária para lidar com ela. E ele está no Egito, está debaixo do cuidado de José, olhando para a sua família, quer olhar para o futuro, mas é impossível sem lembrar do passado. Por que eu digo isso? Porque o passado de Jacó fez de Jacó um gigante. O passado de Jacó fez de Jacó alguém diferente. E talvez você pergunte, pastor, por que o senhor não está chamando ele de Israel? Eu não estou chamando ele de Israel, porque quando ele vai falar com os filhos, ele não fala apenas como Israel, ele fala como Jacó. Diz a Bíblia que ele chama os filhos como Israel, mas vai falar como Jacó. Por que ele fala? Porque o passado está ali. E que passado é este? É um passado que marca a vida de Jacó como um sobrevivente na historicidade bíblica. E quando eu estou falando desse passado, eu preciso no mínimo me perguntar: por que Jacó ainda está vivo? Por que Jacó ainda está de pé? Porque considerando aquilo que eu, você, nós conhecemos um pouquinho da Bíblia, nós sabemos que ele está aqui de pé, é um milagre. Ele era para estar morto por algumas razões e por algumas situações, mas Deus preservou ele. E por que Deus o preserva? Bom, Deus fala de Jacó, Deus pensa em Jacó, Deus no mínimo olha para Jacó e decide inseri-lo naquilo que eu chamo de tripé patriarcal, porque começa em Abraão, passa por Isaac, mas isso vai se estruturar em Jacó, e ninguém entra mais para ser uma coluna de sustentação nessa história. E eu sei que depois dele Deus levanta José, eu sei que depois dele Deus levanta Moisés, eu sei que depois dele Deus levanta Josué, mas ninguém entra nessa estrutura. O tripé começa em Abraão, passa por Isaac e chega até Jacó. Porque Jacó, se considerando esses três, Jacó, ele é o menor. Considerando esses três, Jacó é alguém que eu e você não colocaríamos o nome dele nesta lista, nessa escala de honra. Sim, há muita gente que diria: é impossível colocarmos Jacó no meio de uma lista onde tem o nome de Abraão, onde tem o nome de Isaac. Sabe o que é mais assustador? É que o livro de Malaquias, no capítulo de número 1, verso 2 e 3, a Bíblia diz que Deus se expressa, Deus grita, Deus brada, e diz uma coisa que me deixou horas sem dormir. E ele diz algo acerca de Jacó que me fez olhar para Deus em oração e dizer para ele: me ajuda a entender o que é que esse homem tem. Porque Deus diz assim: eu aborreci Esaú, mas eu amei a Jacó. Olha a expressão: eu, o Senhor, eu, o Criador, eu que posso, eu que tenho, eu que sou dono do ouro, eu que sou dono da prata, eu que não há dia que veio a ser dia sem conversar comigo, eu que tenho o meu trono que está acima do globo terra, eu cujos pés estão tendo a terra como apoio, eu que chamo as estrelas, cada uma pelo nome, eu que tomo as águas do mar como uma concha na minha mão, eu publico, eu anuncio que eu
amei Jacó. O que é que o Senhor viu? O que é que o Senhor achou para amar este homem? Se todo mundo pensando sobre ele, logo diria, não coloque ele aí. Até porque quando a gente pensa em Jacó, o seu nome já vem para a gente como o suplantador. É claro que para nós que estamos no Ocidente, aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, Jacó não passa de um enganador. Porém, para os judeus, Jacó nada mais é do que o homem que agarra. Agarra o quê? As oportunidades. Talvez seja isso que Deus olhou e viu em Jacó, um homem que não deixa passar as oportunidades. Por que eu digo isso? Porque Jacó vem de um ventre, e esse ventre nesse ventre, em Gênesis 25, estava ele e o Esaú. E quando o Esaú vai nascer, ele agarra no calcanhar do Esaú. E é por isso que o nome dele traz esse sentido. O homem que agarra. Ninguém passa por uma porta diante dele sem que ele diga, eu também vou passar. Ninguém chega sem que ele diga, eu nasci para chegar. Ele é um homem que agarra as oportunidades. Sim, ele agarra as oportunidades. E eu penso que Deus deve ter visto isso. Por quê? Porque Deus havia dado um privilégio, uma bênção sem limite, sem tamanho, a Esaú. E quando Deus faz isto com Esaú, Esaú devia agarrar-se com aquela bênção e dizer para Deus, obrigado, porque eu nasci primeiro. Embora Deus falou aos ouvidos de Rebeca, quando Rebeca estava numa guerra interna profunda, porque a maior parte das nossas guerras não é fora, é dentro. Ela estava com uma guerra muito forte no seu interior, e Deus usou, não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer, a boca de Isaac, e disse para ela assim, olha Rebeca, eu quero deixar claro ao teu coração, que o que você está carregando aí, não é apenas meninos, não são apenas crianças, você é uma mulher que carrega dentro de você nações, e eu vou te dizer, aguenta a guerra, porque o que tem que nascer, vai nascer, Rebeca. Aguenta o processo, porque o que tem que vir, virá. O Esaú vem primeiro, e o Esaú agora, ele sabe, eu sou quem tem direito à primogenitura. Porém, foi dito a Rebeca, está vendo esse que é muito apressado para passar pela porta? Ele não vai ser quem vai mandar, ele vai ser quem vai servir. Está vendo outro que está agarrado no calcanhar? Este aí, ele não é daqueles que se apressa, ele só é daqueles que não perde a oportunidade. Então deixa ele aí, porque o maior servirá o menor. Foi Deus quem disse. Rebeca ouviu, compartilha com Jacó, e Jacó está vivendo a vida dele, ligado a uma tenda, fazendo sopa, porque ele sabia fazer um bom guisado, e fica ali com aquela de quem simplesmente espera a sua oportunidade. Um dia ele mexe a sopa, o cheiro da sopa sai da tenda, vai alcançar Esaú no campo, Esaú sai do campo, vem para a tenda, chega lá através daquele cheiro da sopa, é atraído por ela e diz para o Jacó, me dá da sopa que você tem. Jacó disse, olha, eu lhe dou do que eu tenho, se você me der do que eu tenho. Olha, Deus disse, eu aborreci Esaú. Por que Deus aborrece Esaú? Porque para Esaú a primogenitura não valia muita coisa. Esaú despreza o amor de Deus, Esaú despreza a misericórdia de Deus, Esaú desvaloriza o que Deus lhe deu. Por quê? Ele tira a primogenitura do ponto mais alto que ela estava e ele joga ela no nível de um prato de sopa. Jacó olhou e disse, você não valoriza, mas eu valorizo. Eu estou de olho nesse negócio aí. E eu penso que Deus neste momento deve ter olhado. Olha, se eu abrir a porta para alguém e alguém não está valorizando a porta que eu abri, não tem problema. Eu vou dar uma olhada para o lado de lá.
E na medida que eu der uma olhada para o lado de lá, eu vou ver se tem alguém dizendo: se escapar, eu agarro. Eu estou falando com alguém que está esperando há muito algumas coisas de Deus, e eu já vim lhe dizer: fique em paz, não empurre, nem brigue por nada, não mata e nem fira ninguém, porque Deus sabe acertar a porta da tenda de homens e mulheres que estão mexendo a sopa. Fica tranquilo, enquanto você vai mexendo a vasilha de barro, Deus está fazendo o cheiro subir. Ei, descansa o coração. Eu vim avisar aqui que Deus tem negócio com você, Deus tem negócio com a sua história, e ninguém vai impedir de chegar o que tem que chegar às suas mãos. Abra as suas mãos comigo. Se você crê em profecia, eu vou profetizar. Tem muita gente não valorizando, vai escapar das mãos. Mas se você estiver como Jacó dizendo: eu quero agarrar, se chegar para cá eu pego, se vier eu recebo, se for para mim eu pego. Abra a boca, porque está chegando a hora. E eu vou dizer para alguns aqui, porque enquanto eu orava hoje à tarde, o Espírito de Deus dizia: meu preto, abra a boca lá e diga para alguém que eu tenho pressa. Diga para alguém que eu vou fazer o papel chegar na mão, o galpão chegar na mão, o propósito chegar, o meu nome será engrandecido na vida dos meus. Eu tenho pressa. Abra as mãos, por favor. Levante as mãos para o alto. Eu vou lhe dar 1 minuto neste momento para você abrir a boca e glorificar a Ele, porque ainda este ano Deus se você pode, faça o que eu vou pedir agora. Dê uma tapa na mão de alguém do teu lado, diga: está escapando por aí, mas vai chegar na tua mão. Eita! Eita! Ele está querendo me tomar nos idiomas dele. Ele está querendo me tomar nos idiomas dele. Eu vou deixar. Ele me cova na calasi. De que daí tomou de atauacé. Que a do cauantorome de cauaceria. E me de canta. Eita, quem está ligado aí vai recebendo. Vai recebendo, porque está descendo do céu aqui. Eu acabei de ver uma nuvem de glória, acabou de entrar neste lugar aqui. Quem tiver animado vai receber, porque Deus está descendo com a sua provisão e está dizendo: agarra, 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 agarra. Recebe o que eu vou profetizar sobre a sua vida. Abre as mãos. Recebe. Você não é peludo como Esaú, mas sabe agarrar. Você não está no campo como ele, mas sabe agarrar. Você talvez não é considerado como caçador como ele, mas quando você mexe a sopa, o cheiro sobe. Deus vai ampliar o que tem que ampliar. Recebe a igreja quem tem fé.
Deus vai, recebe, porque está descendo do alto. Deus tem pressa nessa situação. Deus está levantando 6 pessoas de uma forma extraordinária para liberar o que tem que ser liberado. E dentro de alguns dias, um grande movimento de Deus vai acontecer. Eu não sei quem veio orando, mas quem está orando, abra a boca para adorar. Eita, está descendo aí, irmão? Está sentindo a glória de Deus aí? Então pega, pega, pega. Agarra Jacó. Se Esaú não quer, agarra. Se Esaú não valoriza, agarra você. Se alguém despreza, agarra você. Se alguém não dá valor, agarre você. O que é que Deus vê em Jacó? Olhe bem para mim. O que é que Deus vê em Jacó? Gênesis 25. Deus vê um menino que luta. Eu vou dizer de novo, hein? Vai entender quem está ligado. Gênesis 25. Deus vê um menino que luta. Ele briga para nascer. Segundo, Deus viu um lutador. Segundo, quando Deus olha para Jacó, o que é que ele vê? Ele vê em Jacó alguém que diz para si mesmo: eu quero ser alguém. E deixe-me dizer aqui, porque essa busca de Jacó colocou ele numa crise violenta, uma crise de identidade, porque ele queria ser alguém. Então ele buscou a referência mais próxima. Ele sabia imitar o jeito. Ele sabia vestir uma roupa que deixasse o pelo parecido. Ele buscou a referência mais próxima. Eu gostaria de ter tido um pai pastor, não tive. Porque senão eu me agarrava nele e dizia para ele: me leve junto. Mas não tinha ninguém na família. Então a gente vai buscando as referências que dá. É por isso que a mãe diz: quando chegar junto de papai, diga que você é Esaú. Pode deixar, mamãe, que eu já copio o jeito dele faz tempo. É uma busca, ele quer ser alguém. Para onde ele anda na casa, todo mundo diz: Jacó, Jacó. O que para ele isso representava? Quando alguém dizia Jacó, o liso. O que não tem. O que vem depois. Ele diz: eu preciso mudar isso, já que Esaú é o que tem. O Esaú é aquele que é considerado. Então eu vou dizer por aqui: eu sou Esaú. Aí o pai: meu filho, eu estou velho, com a visão com dificuldade. E eu digo: o jeito de andar é parecido com ele, o cheiro também, até o pelo. Mas a voz. Isso foi tão forte para ele que ele sai de casa.
Porque uma vez na vida, tudo que ele queria era que alguém chamasse ele de Esaú. O Esaú ficou nervoso com o que aconteceu ali e coloca o Jacó debaixo dessa sentença: vai ter que sair de casa, não dá mais para conviver aqui. Jacó sai e vai andar. E quando ele vai andar, o Deus que o amava estava de olho nele, dizendo: fica tranquilo, a minha identidade vai chegar aí. Lá vai Jacó desesperado. E 3 coisas vão se manifestar para a vida dele ali. Primeiro, que havia uma escolha de Deus na vida dele. Segundo, que havia uma revelação de Deus para ele. Terceiro, vai se manifestar para Jacó que havia um cuidado de Deus sobre ele. Porque ele para num lugar solitário e como dói a solidão. Tem muita coisa ficando para trás quando ele para ali. Amigos, família. E são 3 momentos no trajeto dele, ou melhor, 4 momentos no trajeto dele, que ele vai ficar só. Gênesis 28, Gênesis 32, Gênesis 35, Gênesis 46. Ele vai ficar só. A solidão o acompanha, porque ele decidiu ser na família, na história de vida dele, um homem que aguenta a pressão. Começa por esse dia solitário. Está ouvindo voz, Jacó? Não. Está vendo alguma coisa, Jacó? Só pedras ao meu redor. Ele pega uma pedra, coloca debaixo da cabeça, você sabe. Gênesis 28, verso 10 diante, diz que ele dorme. E há aqueles que dizem, ele tem uma visão, outros dizem, não, ele sonhou. Embora na Bíblia a visão é diferente do sonho, o sonho é diferente da visão, mas tudo bem. De repente, num lugar solitário, um portal se abre no céu. Eu estou vendo aqui hoje. Vem uma escada. E na medida que a escada vem, anjos sobem, anjos descem. De repente, o Deus que tem uma escolha, que está trazendo uma revelação, e que tem um negócio muito específico com ele, diz a Bíblia assim, ó, que vem ao encontro dele e diz: ô Jacó, eu vou te abençoar. Deixe-me correr na profecia, capítulo 28, verso 15. Olha as palavras de Deus para ele. Ei, menino, ei, homem, eu não te deixarei. Não te abandonarei. Olha as palavras. Até que eu cumpra na tua vida tudo o que eu te prometi. Pare aí. Pare aí. Isso é coisa para ele colocar a mão na cabeça e dizer: quem és? Porque Deus está se revelando sem dar a identidade que Ele sempre dava. Sou o Deus de Abraão e Isaac. Para chegar em Jacó, Ele olha e simplesmente diz que é Deus. E Jacó entende que Deus estava ali, porque as promessas começam a fluir aos ouvidos dele. E deixe-me dizer uma coisa, porque eu sei, como fruto desta terra aqui, esta terra aqui é uma terra de profetas e de profecias.
Eu digo aos que são profetas e as profetisas de Deus: volte a abrir a boca. Porque se eu estou falando aqui é porque eu ouvi da boca de uma velhinha de oração, num desses ciclos de oração por aqui. E ela dizia: agora não, mas daqui a alguns anos eu já estou te vendo, com o microfone na mão, e dizendo a alguém que Deus ainda levanta. Profetas, voltem a abrir a boca, pelo amor de Deus. Esta terra, eu me refiro à nossa nação, ela vai morrer espiritualmente se esses instrumentos que sabem o que é profecia não voltarem a abrir a boca. Deixa Deus te usar, voz. Eu não estou falando de meninice. Nós temos escola, mas eu estou falando de profecia autêntica e verdadeira, que eu sei que cada um que está aqui poderia dar testemunho. Um dia eu ouvi, um dia Deus falou, um dia Deus usou alguém, e eu estou de pé até hoje por causa do cuidado dele. Voltem a profetizar. Estou dizendo isso porque é uma profecia que tira Jacó desse lugar de solidão para se erguer. É uma palavra de Deus que vem a ele, que o tira do chão. É uma palavra de Deus que vem a ele, que o tira do lugar de amargura. É uma palavra de Deus que vem a ele, que o tira do lugar da depressão. Ele se levanta com aquilo, porque Deus diz a ele: eu estou com você. O que Deus estava dizendo a ele é: Jacó, há uma escolha. E por causa dessa escolha eu dou revelação. E por causa da revelação que eu dou, eu cuido. E é por isso, está escrito. Gênesis 28 aqui, Deus aparece para ele. Gênesis 32, Deus aparece para ele. Gênesis 35, Deus aparece para ele. Gênesis 46, Deus aparece para ele. Por quê? Porque é uma escolha de Deus. Escute. Eu não estou pregando aqui para pessoas que não sabem quem são. Eu estou pregando aqui para gente escolhida por Deus. Eu vou falar mais uma vez, e eu queria que você reagisse pela fé. Eu estou pregando aqui para gente escolhida de Deus. Você não é uma coisa. Você não é qualquer coisa. Você é alguém escolhido e escolhida de Deus. Meu Deus, eu vou dizer de novo. Eu estou te dando a maior informação da tua vida. Era para você reagir, rapaz. Era para você abrir essa boca, dizer alguma coisa aqui. Eu estou dizendo que Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. Deus te escolheu. E se Ele escolheu, ouça. Não tem nada que te pare aqui. Jacó recebe, duas ameaças de morte. Uma vem de Esaú, a outra vem de Labão. Esaú, que queria matá-lo, Deus fez abraçar. Labão, capítulo 31 do livro do Gênesis, Labão vem e diz: se eu pegar Jacó hoje, eu acabo com a vida dele. Quando ele está vindo, Deus aparece. Ei, eu não penso em Deus, sabe, desanimado, seco, acabado. Não, eu estou vendo Deus, sabe, peito estufado. Isso aqui eu vou colocar por mim. Uma espada de fogo aqui, ó. Dependendo do que Labão falar, eu resolvo hoje. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga: você está aí ou o pregador está sozinho?
Deus diz: Labão, rasgue a sua ameaça de morte agora, porque você não vai tocar em um fio de cabelo do homem que eu escolhi nesta terra. Você deu a Lia no lugar da Raquel. Você mudou o salário dele 10 vezes. Você acusou ele de roubo. A partir de agora, retire tudo o que você disse a ele e contra ele. Eu vim avisar: a acusação vai cair por terra no nome de Jesus. Escute: decretaram tua falência, tua queda, tua destruição, mas eles não contavam que você vinha para o culto hoje à noite. E Deus manda te avisar aqui: você vai viver, você vai viver, você vai viver, você vai viver, você vai viver. Escuta, porque eu vou profetizar: você não vai terminar numa maca, não vai terminar, vou dizer de novo, hein? Você não vai terminar numa maca, rasgado, como alguém queria, numa dependência de outras pessoas. Você vai terminar de pé, marchando na terra e dando lugar. Dá um grito de glória. Eu estou sentindo fogo nos pés aqui. Levanta a tua mão, recebe a autoridade. Vai viver. Dá para ficar de pés aí agora? Dá um abraço aí em 4 pessoas. Diga para ela: você vai viver. A sentença cai hoje. Cadê os pentecostais aqui? Cadê os pentecostais aqui? Cadê os vasos de fogo aqui? Abre a boca para dar lugar. Me de cauaçu venere de revia. Onda cauacemi badonde que daraste ne revarraçu. Namando kimba no dia de assemi. Irmã da cauanta cando como mamatia tacite. No me badacanda cauacidere mi badahai. No vou ia da gacideia de revarraçu. No me mandara tata kawatara no como quando do mutia. Ele anda no meio de nós. O grande pisou aqui agora. Ele vai renovar muita gente aqui agora. Abra a boca, só ore em línguas agora. Só ore em línguas. Ore novos idiomas agora. Receba a interpretação das línguas. Receba o dom de profecia. Receba discernimento de espírito. Receba o dom da fé agora. Receba dons para curar. Há uma escolha, há uma revelação. Há uma escolha, há uma revelação.
Há uma escolha. Há uma revelação. Erguiada aqui, mandou-me da calma, subir a mão. Levanta a mão para o céu e ore em línguas, ore em línguas. Feche seus olhos, não abra os olhos. Se você pode, feche os olhos. Ore em línguas. Ore, ore, ore no idioma do céu. Ore nos mistérios de Deus. Ore nos mistérios de Deus. Ore, 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 ore. Ora em línguas. Cadê os profetas? Levantem-se. Levantem-se. Cadê os profetas? Levantem-se. Eu respeito o profeta. Levanta. Levanta. Abre a tua boca, voz. Deus quer te tomar aqui. Dá lugar na terra. Enche ali, Jesus. Começa aqui na minha direita. Enche. Enche. Enche esses crentes agora. Reveste. Reveste. Enche mais. Todas e todos que estão aqui, todos os jovens, feche os seus olhos agora. Há uma liberação do Espírito de Deus na sua vida agora. Abra a boca e ore em línguas. Agora, agora, agora. Ele está te enchendo. Abre a boca. Enche, enche. Vai batizando aí, Jesus. Enche, 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 enche. A casa é tua. Tu és Deus. Enche. Eu navegarei no oceano do Espírito. Abra a boca, vai, 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 vai. Jesus quer encher. Jesus quer encher. Cadê os vasos? Pode abrir a boca mesmo, abre a boca. Eu estou sentindo a glória de Deus da cabeça aos pés aqui. Se você sente a presença dEle, mergulhe agora. Há uma escolha. Eu adorarei. Há uma revelação. No oceano do Espírito. Você tem coragem de sair do seu lugar aí Adorarei. e vir aqui na frente agora? Tem coragem de vir aqui na frente agora? Eu quero convidar toda a igreja para orar comigo aqui agora. Toda a igreja que quiser vir à frente, venha que eu quero orar com você agora. Há uma escolha ao Deus da minha vida, que me compreendeu. Vem falando em línguas sem nenhuma explicação. Vem falando em línguas estranhas. Espírito Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, alabaragaçuri que me arrebata, e enche-me de novo. Espírito, alabaracanta. Espírito Santo, e desce como fogo. Já está assinado, já está decretado. Vai viver.
Abra a boca para orar em línguas. Cadê você? Não se esconda não. Eu sei que você é pentecostal. Abra a boca. Não se esconda não. Eu sei que você é pentecostal. Abra a boca. Abra a boca. Eu sei que você é do fogo. Abra a boca. Eu sei que você gosta do manto. Abra a boca. Eu sei que você anda nos mistérios. Abra a boca. Abra a boca. Pode abrir a boca. Deixa queimar aí. Deixa encher aí. Deixa encher. Deixa encher. Deixa encher. Enche mais do Espírito, canta, e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Sua casa tem futuro. Sua casa tem futuro. Porque há uma escolha de Deus sobre ela. Sua casa tem futuro. Há uma escolha de Deus. Há uma revelação de Deus. Há um cuidado de Deus. Espírito, Espírito, Dá lugar ao Rei. que desce como fogo, vem comer e peita e Recebe. Me abraça aqui, me abraça aqui. Pega, e enche pega, de pega. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo. Você quer receber? Abra a boca e receba. Você quer receber? Abra a boca e receba. Receba, 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 receba. De novo, eu adorarei. Eita, como Deus está na casa. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Abra a boca e adore, adore, adore. Espírito, Espírito, oh, Adolescentes, jovens que estão aqui, feche os olhos. Lemaste andagarrassuri endequeremahas. Marca esta geração, Senhor. Recebam juntos. Fluem idiomas da boca de vocês agora. Todas as mulheres que estão aqui recebam do que Ele está liberando sobre vocês. Há uma escolha, há uma revelação, há um cuidado. Deus está tratando feridas nesta noite aqui. Está dizendo a você, você vai ser o que Ele quer que você seja. Receba a força agora. Todas as mulheres que estão aqui recebam. Há línguas estranhas sendo liberadas aqui agora. Ore em línguas pela primeira vez agora. Agora. Você que já é batizada, ore em novos idiomas agora. Cante cânticos espirituais agora. Nemeni kawas. Ergiandagas.
Eu estou presente, me dê lugar que eu vou encher. Deia da calma sube de candariara. Ainda tinha coisas para pregar, mas o Espírito Santo quer fazer. Então deixa Ele fazer. Eu me calo para Ele falar. Contigo eu sei que venço o inimigo. Em ti eu sei que encontro solução. Também podes me dar a direção. Em ti eu sei que estou seguro, pois já estás no meu futuro, e tu já sabes bem